Agora, gente, o governo russo reagiu com cautela realmente ao desafio, né, que vai ser aquele anúncio de Trump em tarifar a Rússia em 100% caso não pare com a guerra contra a Ucrânia em até 50 dias. Então, o governo Trump deu esse prazo de 50 dias para que realmente uma decisão seja tomada em relação à guerra. O nosso correspondente, o Luca Bassani, está lá em Munique, na Alemanha, e está acompanhando essas movimentações. Luca, boa tarde. Boa tarde a você, Márcia, a todos que nos acompanham aqui no Tempo Real. Ontem, o anúncio do presidente Donald Trump de taxar a Rússia em até 100% dentro de 50 dias, caso um acordo de paz não seja encontrado na Ucrânia, chegou no Kremlin e, obviamente, foi tratado com cautela. Apesar disso, os principais assessores do presidente Putin, né, o porta-voz Dmitry Peskov e o próprio chanceler russo Sergei Lavrov rejeitaram esse ultimato, dizendo que não pretendem acelerar o seu processo de dominação da Ucrânia ou até mesmo encontrar a paz com os países ocidentais, porque já estão acostumados a viver com sanções econômicas há muito tempo. Eles disseram, inclusive, que apesar das sanções ocidentais ao longo dos últimos 3 anos, a economia russa reagiu bem e o negócio entre os Estados Unidos e a Rússia decaiu quase 90%, portanto não se sentem intimidados. Eles disseram, todavia, que estão abertos para uma conversa sincera, caso os Estados Unidos queiram mediá-la, queiram iniciá-la, para se chegar a uma conclusão dentro do leste europeu, que, como nós sabemos, vive uma guerra terrível, com centenas de milhares de mortos entre civis e militares, e que representa um impasse territorial. Obviamente que Donald Trump acredita que tem toda essa envergadura econômica para pressionar a Rússia e também cumprir a sua promessa de campanha, que seria acabar com a guerra no leste europeu o quanto antes, mas a Rússia age com pragmatismo e parece continuar avançando territorialmente dentro da Ucrânia, apesar dos vários apelos feitos pela comunidade internacional e também o ultimato do presidente norte-americano. E Trump deve ter uma aproximação ainda com o governo ucraniano, mandando mais armamentos, então, o que deve acontecer nos próximos dias? É isso mesmo, Márcia. A gente vê que ataques muito fortes ainda acontecem em Kharkiv, em Kiev e Zaporídia, 3 das grandes cidades ucranianas, mas o presidente Donald Trump, ontem, se encontrando com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, prometeu que os armamentos novos serão enviados para a Ucrânia o quanto antes. O próprio presidente Zelensky diz que esses ataques cada vez mais frequentes mostram a fragilidade do sistema de defesa antiaérea da Ucrânia e agradece todo esse esforço feito pelos Estados Unidos. Donald Trump que fez um acordo com a OTAN para vender os armamentos à organização ocidental, que depois será enviado para a Ucrânia, principalmente os sistemas de defesa Patriot, esse que consegue interceptar os mísseis russos e evitar com que grande parte das redes de distribuição elétrica e as casas da Ucrânia sejam destruídas pelos bombardeios. A gente vai observar como esse envio será então realizado e se de fato a Ucrânia conseguirá mostrar algum tipo de reação, já que militarmente a situação se mostra extremamente desafiadora para o exército do presidente Volodymyr Zelensky. Verdade, Luca. Obrigada pelas suas informações. Direto de Munique, na Alemanha, Luca Bassani, nosso correspondente aqui na Jovem Pan News em Tempo Real.